cumprimentar todos com a doce e mansa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao pastor José Luiz Oslino, a pastora, aos obreiros, irmãos. Desde que a gente chegou aqui em Portugal, o pastor Oslino sempre tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu estou fazendo aqui um curso, vim cá fazer um curso de doutoramento, e o pastor Dr. Luiz Oslino sempre tem me abençoado com orientações, meu co-orientador também no curso, me ajudado muito, tem sido uma bênção, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, da igreja e dos irmãos. Está ali minha esposa, minha filhinha, nos acompanham, e dizer que é uma bênção e uma alegria, e convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121, esse salmo para mim é muito importante, eu gosto da Bíblia inteira, logicamente, mas claro, como a gente sempre tem aqueles versículos que a gente tem um pouquinho mais de empatia, Mas, senhora irmã bem saudada, irmã, que a gente sempre tem um pouquinho mais de empatia, alguns versículos que a gente sente mais empatia. E esse salmo eu sinto, porque há uns anos atrás, quando a gente é jovem, a gente passa alguns questionamentos na vida, Eu passei ali uma luta uns anos atrás, quando era novo, e o meu pai, Deus deu entendimento ao meu pai para a gente ler todo dia o Salmo 121. Quando eu era novo, tinha uns 15, 16 anos. E graças a Deus, em Cristo Jesus, aquela luta foi embora. Por quê? Porque é coisa de jovens, Às vezes são aquelas angústias, aquelas coisas que os jovens passam. Salmo 121 está escrito assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Isso. Aqui, a proteção do Senhor é a nossa força. Amém. Então, na época, quando eu era novo, é coisa de jovens. A gente pensa que peca contra Deus, acha que está em pecado, é coisa de jovem. Tinha 15, 16 anos. E a gente tem aquele temor de não sempre estar na casa do Senhor, e o inimigo ficava soprando coisas na minha mente, é coisa também da mente, então a gente ficava com aqueles medos de jovem. Graças a Deus, eu não fazia nada de errado, só que era muito medroso. E graças a Deus em Cristo Jesus, a gente até conversava com meu pai e minha mãe, me aconselhava, que não fazia nada de errado. Só que vinham os pensamentos de medo, uns medos pessoais. Graças a Deus a gente começamos a ler esse salmo todo dia. E olha, com o passar do tempo, esse medo foi embora. Graças a Deus. Então, por isso esse salmo para mim é muito importante. Aliás, como a Bíblia toda Eu não faço da Bíblia como muitas pessoas fazem, de pegar o versículo e dizer, olha, esse versículo me protege. Não é o versículo que nos protege, é a palavra de Deus que nos protege, a presença do Senhor que nos protege, a vida com Deus que nos protege. Só contei aos irmãos uma experiência que eu tive. E para mim foi importante. Então vamos lá, Salmo 121. A proteção do Senhor, não é do Salmo, é do Senhor. O foco não está no Salmo, está no Senhor. Pode ser o Salmo 91, pode ser o Salmo 1, pode ser Gênesis 1, pode ser a Bíblia toda, pode ser o versículo que for. Nós temos que ter Deus na vida. Então a proteção está no Senhor, não está na passagem bíblica. A proteção do Senhor é a nossa força. Aqui 4 imagens, uma igreja, uma pessoa sendo discipulada por outra, sendo ensinada na palavra, ali a mente, porque hoje a gente vive a batalha da mente, sociedade hoje com muitas coisas, e aí logicamente nós, não é fácil, estamos sempre, todo dia estamos vendo novidades, não é fácil, e ali um jovem lendo a palavra, e é importante. Vamos só passar, por favor, o próximo. Aqui nós temos o contexto dos livros dos Salmos, Salmo 121 está dentro dos Salmos. Já dizia Lutero, os Salmos são uma Bíblia em miniatura. Então, os Salmos é uma Bíblia em miniatura. São 150 capítulos, nós temos ali o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, o menor, o Salmo 117. Nós temos então uma coletânea. Salmos é uma coletânea de cânticos, são 5 livros de cânticos dos judeus, dos hebreus,
que eram entoados nas festas, nos momentos onde os hebreus celebravam, eles entoavam os salmos. Salmos também era uma forma deles se lembrarem de como Deus interviu em favor deles, na época, em muitos momentos da sua história. E os salmos, de modo geral, eles estão dentro do contexto da monarquia unida. Tanto que a gente vai ver que muitos dos salmos, quem escreveu foi Davi. Ao poucos foi Salomão, temos ali vários nomes que escreveram os salmos, né? Então, logicamente, nós observamos os salmos sendo construídos dentro do contexto da monarquia unida. Claro que a gente vai ver também alguns outros contextos dentro do salmo. Por exemplo, temos o salmo de Moisés, né? Até Moisés escreveu o salmo, então a gente vê outros contextos também, mas são menos. De modo geral, está ali dentro do aspecto da monarquia unida, que é aquele período dos reinos de Saul, Davi e Salomão, de aproximadamente 120 anos, né? Então nós temos aqui o conjunto dos salmos e os salmos. Cada tipo de salmo tem algumas classificações. Entre o Salmo 120 e o Salmo 134, nós temos os chamados cânticos de degraus, ou salmos dos romeiros, né? Ou dos viajantes. Então eram os cânticos dos degraus. Já vou explicar um pouquinho. É aqui que o Salmo 121 está localizado. Ele se localiza no contexto histórico dentro desse salmo. Lembrando que os salmos também são poesia. Eles são uma poesia hebraica. Sendo uma poesia hebraica, nós não observamos aqui versículos, mas versos. São versos e são poesias, e são cânticos. Lembrando que os salmos são divididos em 5 livros. Por exemplo, entre o Salmo 1 e o 41, nós temos um livro de cânticos. Entre o Salmo 42 e 72 temos outro livro de cânticos. Entre o 73 e 89 temos o terceiro livro de cânticos. Entre o 89 e o 106 temos o quarto livro de cânticos. E entre o 107 e o 150 temos o quinto livro de cânticos. Então, o Salmo 121 está localizado nos cânticos dos degraus, que estão localizados no quinto livro que faz parte da coletânea dos Salmos, que era o saltério, né? Que era a composição de músicas que eram cantadas aonde? Nas grandes festas judaicas e nos momentos de lembrança, nos momentos onde os hebreus, eles lembravam do que Deus fez por eles, de que Deus era com eles. Era uma forma de rememorar tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Também eles viviam em contextos difíceis, né? De modo geral, os hebreus eram rodeados por várias nações, e a maioria dessas nações não adoravam ao Senhor, mas adoravam a outras divindades. Então isso, logicamente, nos hebreus também gerava as suas inquietações. Podemos ir para o próximo. Então temos aqui, ó, Salmos 120 ao 134, são os salmos dos degraus e de romagem dos peregrinos. Aqui nós temos os peregrinos, aquela pessoa que está peregrinando, está numa viagem, está andando, está, enfim, indo de um local para o outro. E esses salmos, que são 15, eles eram entoados geralmente pelos peregrinos quando eles estavam indo para Jerusalém durante as 3 grandes festas, né? Que é Pentecostes, Páscoa e Tabernáculo, que era de comum que os hebreus tinham por costumes vir a Jerusalém nos dias das festas. Então os romeiros, os peregrinos, quando vinham, eles gostavam de entoar estes salmos. E cada um desses salmos, eles vão mais ou menos relatando algum tipo de realidade que tinha relação com o contexto que eles viviam. Por exemplo, no Salmo 121, Deus é guarda fiel do seu povo. Fala muito no aspecto da proteção de Deus como protetor. Por quê? Primeiro, porque os hebreus viviam em inquietações, viviam em momentos de conflitos históricos com as nações vizinhas. Sempre tiveram muitos conflitos históricos com as nações vizinhas. Segundo, é porque havia muitos assaltos nas estradas que iam para Jerusalém, de acordo com alguns comentaristas. Então, eles entendiam que Deus era a proteção deles e que o Senhor os protegia, mesmo contra os assaltos, contra os roubos e contra outras coisas que poderiam acontecer. Nada tirava deles a certeza de que Deus era com eles. E havia também, claro, aquelas inquietações, aqueles conflitos que haviam com os outros povos que criam em outras divindades. Por exemplo, nós temos aqui uma passagem: não dormitará. Por quê? Deus acaso dorme?
É até interessante quando a gente lê que Deus não dormitará, Deus dorme, porque se a gente for analisar os deuses as demais divindades, dos outros povos, de outros grupos sociais e étnicos daquele período, muitas dessas divindades, elas tinham costumes humanos, como por exemplo dormir, tirar férias, diferentemente do nosso Senhor, que não tira férias e não dorme. Ou seja, era uma forma de entender a proteção que Deus dava ao seu povo. Lembrando também do Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal, lembram? Elias questionou também essa questão: acaso Baal está dormindo? Porque havia esse entendimento de que a divindade poderia dormir, poderia descansar, poderia se alimentar, porque se entendia, até estava falando ontem com o pastor ao telefone sobre esse assunto, né, pastor, das divindades, que haviam as divindades antigas, das culturas antigas, do Oriente, do Ocidente, enfim, de modo geral do Oriente, né, das culturas antigas que haviam naquela época, também do Ocidente, porque tinham os maias, os incas, os astecas, né, mas são outras culturas que também haviam naquela época. Logicamente, era a forma de se aplacar a ira dos deuses, era como se entendiam os deuses, geralmente era voltado para efeitos da natureza. Por exemplo, Thor é um deus da mitologia nórdica, né? Dos países do norte e da Europa. Tem a ver com o trovão, com o raio, com os efeitos da natureza. Então era uma forma de aplacar a ira. A ira do quê? A ira de uma divindade. Então assim era a relação entre os adoradores e as suas divindades. Então essas divindades eram muito voltadas para muitos aspectos humanos. Já o nosso Senhor não. O nosso Senhor já é totalmente transcendente, né? Totalmente imanente, não tem nenhuma relação com as coisas humanas, né? Até porque o que está escrito na Bíblia é que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Então já havia outro tipo de relação. Mas vamos entendendo aqui no Salmo 121. Então alguns historiadores defendem que esses salmos são chamados salmos de degraus também. Por que salmos de degraus? Porque se referia aos degraus no qual os sacerdotes subiam no templo. E quando um sacerdote subia aos 15 degraus do templo, iam entoando esses salmos. O primeiro degrau era o Salmo 120, o segundo degrau era o Salmo 121, até chegar ao 15º degrau, que era o Salmo 134. Então por isso que esses salmos eram chamados de salmos de degraus, cântico dos romeiros, porque todo por esse contexto histórico. Vamos sobre o próximo. De acordo com o Dr. Champlin, o Salmo 121 é uma liturgia de bênçãos. Quem é o Dr. Champlin? O Dr. Champlin é o autor da melhor enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia escrita em língua portuguesa e o melhor comentário bíblico que existe, escrito em língua portuguesa. Faleceu faz 2 anos, era um missionário americano que morou no Brasil quase a vida inteira. Quase que certamente este salmo reflete as experiências que os romeiros sentiam enquanto estavam se dirigindo a Jerusalém. Eu já expliquei. Por quê? Porque quando eles estavam se dirigindo a Jerusalém, haviam perigos, haviam assaltos, haviam outras situações que eles poderiam se envolver, e também havia o sentido de gratidão. Eles sabiam que Deus os protegia no caminho da onde eles vinham para a direção a Jerusalém. Eles sabiam que o Senhor era com eles. De acordo com o Dr. Champlin, naquela época era comum haver muitos assaltos aos romeiros, portanto os romeiros buscavam sua proteção em Deus. De acordo com o Dr. Shedd, que foi um dos maiores especialistas em língua portuguesa, era escocês, mas morou no Brasil muitos anos, a vigilância perpétua de Deus sobre aqueles que se inclinam para Ele é um grande apelo para confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Agora sim nós vamos começar a analisar o Salmo, foi só uma introdução. Obrigado. Salmo 121, versículos 1 e 2 está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui os montes têm 2 questões. Primeiro, Jerusalém tinha os montes que eram próximos da cidade, que cercavam Jerusalém. Segundo, nos tempos antigos havia aquele entendimento que Deus estava nos montes. Todos entendiam Deus nas alturas, todos entendiam que Deus morava no monte. Era um entendimento, tanto dos hebreus, que tinham o entendimento que Deus morava no Monte Sião, como dos cananeus, que entendiam que Baal morava nos montes, por isso que muitos adoravam aos Baalins,
lá nos altos. É só a gente ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que o Senhor sempre orientava para que não se adorasse ao Baal que vivia nos montes, aos Baalins. Estava bem explícito no texto. E os gregos, né, que adoravam os deuses do Monte Olimpo, né, em Atenas, na Grécia, onde nós temos lá o Partenon, né, o panteão dos 12 deuses principais da cultura grega. Então isso nós vamos observando que nas culturas antigas tinha esse entendimento que Deus morava na montanha, Deus morava em lugares altos. Por quê? Porque não se havia esse entendimento que nós temos hoje sobre muitos aspectos que já foram descobertos, da astronomia e de várias ciências, né, que demonstram que o universo é muito vasto. Só que no entendimento daquela época, entendia-se que Deus estava ali no monte. Era um entendimento que havia naquela época. E esse entendimento os hebreus também tinham. Então eles entendiam que quando eles olhavam para o monte, eles estavam dizendo: a nossa proteção está ali, Deus está ali no monte, Deus me protege. Irmãos, Deus não está no monte, mas o Espírito Santo está no meu e no seu coração. E Ele nos protege, Ele está aqui nessa manhã, o Senhor está aqui. Quando tiver 2 ou 3, o Senhor está reunido. Aliás, onde tiver uma pessoa, o Senhor está. Porque a pessoa tem a presença do Espírito Santo, o Senhor já está ali. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós não precisamos do monte, nós precisamos da presença do Senhor, nós precisamos da igreja, do local onde nós ouvimos a palavra, nós precisamos de orientação pastoral, nós precisamos da palavra, disso precisamos. Mas nós não temos que olhar para um monte e dizer: Deus está naquele monte. Não, Deus não está naquele monte, mas Deus está na sua casa, na igreja. Deus está no nosso coração, Deus está na orientação pastoral, Deus está em cada um de nós quando nós temos a presença do Espírito Santo. Vamos só passar aqui o primeiro, levantarei meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Aqui nós temos a proteção de Deus. Isso, meus irmãos, na sociedade que nós vivemos, nos dias que nós passamos, é muito importante. Estamos vivendo uma sociedade onde todos nós estamos cada vez mais cansados dessa situação. É claro que é importante, eu sou totalmente a favor, a máscara, ao álcool, gel, a toda a proteção, porque se a responsabilidade é coerência. E a Bíblia nos ensina a nós seguirmos as autoridades constituídas. Se as nossas autoridades estão orientando, devemos fazer. Mas estamos em oração para que esse Covid vá embora, para que a vida volte ao normal. Mas enquanto a vida não voltar 100% ao normal, além das orientações, além da família que nos ajuda, da igreja, dos pastores, nós temos o Senhor. E quando vier a ansiedade, vier a aflição, vier a tristeza, vier a inquietação, poxa, antigamente, se eu quisesse, eu poderia pegar o carro e visitar um amigo. Antigamente, se eu quisesse, tinha mais liberdade, agora tenho medos. E às vezes, logicamente, a gente é humano e isso gera um certo incômodo. Mas nesse momento nós temos que entregar a nossa ansiedade ao Senhor, sabendo que tudo vai voltar ao normal no tempo do Senhor. Enquanto não voltar 100% ao normal, temos que ter o quê? A tranquilidade que só o Senhor pode nos conferir. Que a nossa paz vem de Deus. A paz que excede a todo entendimento não é a paz do mundo, mas é a paz do Senhor. E é só o Senhor que gera essa paz em nossos corações. Porque nós sabemos que quando vem a aflição, quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem os momentos de inquietação, quando vem os momentos de aflição, de noite, de dia, enfim, em qualquer momento, às vezes a gente apela para tomar um chazinho de camomila, às vezes a gente apela para uma boa conversa em família, para se tranquilizar, tudo isso ajuda. Mas a nossa maior ajuda é a presença do Senhor. Quando a gente abre a Bíblia, quando Deus fala ao nosso coração, quando a gente pede um conselho pastoral, porque Deus usa os pastores para nos ajudar, quando a gente ouve um hino, quando lê um livro cristão, enfim, vai se acalmando em Deus. São várias formas de Deus, vai falando de várias formas ao nosso coração. E aí o Senhor vai nos acalmando, vai nos tranquilizando e vai nos colocando no centro da sua vontade. É assim, né, irmãos? A vida cristã é assim, é de desafios. O Salmo 121 expressa a certeza e a esperança da proteção de Deus, que desfrutamos de dia e de noite. Ele não fez somente as colinas, mas fez também o céu e a terra.
Nunca podemos confiar em um poder menor do que o nosso próprio Deus. Nele, nós estamos seguros. Nunca deixemos de ser dependentes do Senhor. Porque a nossa dependência tem que estar em Deus, que fez os céus e a terra. Nós temos, irmãos, a maior riqueza que o ser humano pode ter. Nós temos a presença de Deus. Vivemos em uma sociedade tão complexa, com tantos desafios, que todo dia a gente chega em casa, às vezes com a cabeça cheia, cansado e às vezes estressado. De tanta situação que nós passamos no dia a dia, no trabalho, no emprego, enfim, várias situações. Mas aí, meus irmãos, nesse momento a gente tem que repousar na palavra. Tem que ler a palavra, tem que orar, tem que buscar Deus e lembrar que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa melhor tranquilidade. Salmo 46, verso 10 está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É a certeza da proteção no Senhor. Deus sempre nos protege. No Senhor temos e encontramos o nosso descanso. Abrigo bem seguro diante de toda e qualquer provação. Todas as nossas inquietações e aflições devemos entregar ao Senhor, porque é nele que encontramos respostas. Não é dentro de nós mesmos. As melhores respostas não estão dentro de nós mesmos, mas estão no Senhor. Assim como os romeiros tinham grande confiança no Senhor, assim eu e você temos que ter essa confiança em Deus. Irmãos, no português do Brasil, romeiro é aquela pessoa que faz romaria. Que vai, por exemplo, a uma celebração religiosa. Não sei se em português de Portugal o doutor se usa esse termo, por isso que eu estou usando o termo, mas agora eu estava preocupado para saber se todos estavam compreendendo. Então tá. Então, meus irmãos, a nossa confiança está em Deus. Quando a nossa confiança está em Deus, 1000 cai à esquerda, 10.000 cai à direita, nós não somos atingidos, porque o Senhor cuida de nós. Não significa, meus irmãos, aquilo que eu já falei algumas vezes aqui e falo em todo lugar que eu ministro. Existe hoje a teologia da prosperidade, que promete que o crente é o super-herói, que não passa por luta, por aflição e que dá tudo certo, que o crente nunca vai ter problema, nunca vai ficar doente. Isso não é verdade. O crente vai passar por aflição, por luta, e pode infelizmente ser acometido por uma enfermidade, mas temos que lembrar que em todas as coisas temos a bênção do Senhor, temos a graça do Senhor para suportar, temos o amor de Deus que está lá conosco, porque a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, é o bom ânimo do Senhor. Então não adianta, por exemplo, a mensagem triunfalista diz: olha, nenhuma coisa ruim vai acontecer com o cristão. Só que a gente lê na trajetória bíblica cristãos que tiveram problemas, como por exemplo Timóteo, que tinha frequentes enfermidades no seu estômago. E aí nós observamos o que o apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar o quê? Mandou ele cuidar um pouquinho da sua saúde também. O que a gente observa? Se isso não houvesse, o servo do Senhor não estava ali com probleminhas no seu estômago. Então a gente observa que ao longo da narrativa bíblica, nós vamos ter pessoas que passaram por lutas, por aflições, mas no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da vida do cristão, mas tem de bom ânimo, ou seja, a nossa vida não está centrada na aflição, está centrada no Senhor, porque o bom ânimo do Senhor vem nos dar graça para suportar todos os momentos que nós passamos. Essa é a presença do Senhor para cada momento. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Esse salmo é maravilhoso, porque é o nosso Deus, é nele que tem que estar a nossa confiança e a nossa certeza. Na época era muito comum se colecionar cavalos. Era algo que só pessoas muito ricas colecionavam. E nós vemos na narrativa bíblica, personagens bíblicos que também o fizeram. Então, por isso que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Ou seja, a nossa confiança está em Deus, a nossa riqueza está em Deus, a nossa alegria está em Deus. A nossa riqueza não está nos bens materiais, mas está no Senhor. Isso não significa que o Senhor não possa nos abençoar com bens materiais. Isso significa que o Senhor não possa nos curar, que o Senhor não possa nos abençoar na parte da saúde, com a parte financeira. Agora, o foco não está nisso. Isto pode acontecer, mas o foco está em Deus, porque nós podemos passar por qualquer tipo de aflição, mas estar com Deus não tem preço. Deus
é o nosso melhor presente. Quando a gente tem Jesus, a gente tem a maior riqueza que um homem pode ter nessa vida. Não existe presença, não existe riqueza maior, irmãos, do que a presença do Senhor. Só mais um slide, irmão, por gentileza. Obrigado, não avisei. Só para mim ler ali o último tópico, só um slide anterior. As montanhas ao redor de Jerusalém simbolizam a proteção de Deus para o seu povo. Então eles tinham esse entendimento, eles olhavam para a montanha e diziam: Deus está lá nessa montanha. Irmãos, hoje a gente vem à igreja, a gente sabe que o Senhor está na igreja. A gente lê a palavra, o Senhor está na palavra. A gente ouve uma mensagem pastoral, Deus está com os pastores. A gente ouve um conselho de um obreiro, Deus está com os obreiros. Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós não precisamos daquelas montanhas, mas o Senhor tem formas de falar conosco. Fala na igreja, fala através da pregação, através dos pastores, através do ensino, através de um hino. E aí o Senhor vai nos orientando, nos doutrinando, nos admoestando, e nós vamos crescendo de fé em fé, de valor em valor, até ser o dia perfeito. Amém. Obrigado, irmão. Vamos ir para o próximo. Ó, versículo 2 está escrito assim. Isso foi só o versículo 1. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entre os versículos 2 e 8, eu não vou me contradizer, eu usei o termo versículo, mas eu gosto de usar para salmos verso, porque é literatura poética, né? Uma poesia. Entre os versos 2 e 8 se responde a pergunta do salmo. Os cananeus tinham uma superstição, a de que existiam os deuses da colina, que eram mais poderosos do que os deuses da planície. No entanto, os hebreus faziam pouco caso dessas superstições e exaltavam o Senhor como Criador de tudo. Aliás, Elias é um exemplo, né? Lá no Monte Carmelo, Elias perguntou se Baal estava dormindo. Cadê o seu Deus? Está dormindo por acaso? Vamos para o próximo, por favor. Ó, podemos ir para o próximo. A questão aqui é confiança no Senhor. A confiança no Senhor em tudo é um resumo do Evangelho. Porque quando nós temos confiança no Senhor, nós sabemos que o Senhor nos livrou de todo mal. A presença do Senhor está na nossa vida. Isso não significa que nós não vamos passar por aflições, por lutas ou por momentos, às vezes, não tão bons. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas temos o amor de Deus em nossos corações. Versículos 3 ao 5. Vou agilizar um pouquinho, irmãos, por causa do horário. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Pastor, tem mais quantos minutos? Eu vou controlar mais uns 10, 5? Uns 10? Obrigado. Eu não me controlei ali no início de ver o horário, mas eu gosto sempre de seguir o horário certinho. Eu gosto sempre de seguir certinho. Por isso que eu dei ali uma apressadinha. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel, não dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele não permite que os teus pés vacilem. De acordo com Champlin, os pés do homem bom avançam firmemente pela vereda reta. Ele não escorrega, caindo e sofrendo algum dano. Isso não significa que é como aquele avião, que levanta voo, pode passar por turbulências, pode passar por momentos de zigue-zagues, de turbulências, mas vai pousar. Não é como uma bola de canhão, que embarcou, levantou voo, não vai acontecer nenhuma turbulência, vai chegar certinho. Não, a vida do cristão às vezes passa por algumas turbulências, alguns zigue-zagues, algumas curvas, algumas situações que saem fora até do nosso controle, algumas situações que geram muitas tristezas, inquietações, mas o cristão, irmãos, vai pousar. Amém. Vai pousar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos a certeza da nossa salvação que foi garantida em Cristo Jesus. Amém. Nós temos a certeza e a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Porque Ele que nos garantiu quando nós um dia o aceitamos de todo o nosso coração. E que se com a tua boca confessares, o que o teu coração creres,
serás salvo. Se tiver isso no teu coração e mantiveres isso sempre com o Senhor, uma vida com Deus, meus irmãos, nada rouba a nossa paz. Isso não significa que não vamos passar por aflições, mas a nossa paz, nada nos rouba. E essa paz, irmãos, é muito preciosa. É a paz que excede a todo o entendimento. Não é como uma bola de canhão, irmãos, não é determinismo. Vai a bola de canhão, não. O cristão vai se mantendo em Deus, frequentando a igreja, ouvindo a palavra, cultivando o seu relacionamento com Deus, sem dúvida nenhuma. Seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, todo dia uma vida com Deus, todo dia a mortificação da carne, todo dia buscar o Senhor, coisas naturais que a gente sabe que o cristão, né, uma vida de relacionamento com Deus. Contudo, o cristão, ele também não é como uma folha ao vento. Ele tem uma direção que vem do Senhor, tem uma direção pastoral, tem uma igreja, e ele vai sendo dirigido pela palavra, pela orientação doutrinária pastoral, pela vida com Deus. E assim, por mais que passe por lutas, por aflições, por situações que não são às vezes do seu agrado, que não são as melhores, mas mesmo assim, todas as coisas, o Senhor vai nos ajudando, vai nos abençoando, e a presença e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vai sendo forte em nossas vidas, e principalmente a graça de Deus para cada momento. E isso é muito importante, a graça de Deus para cada momento. Não dormitará. Os poetas sacros demonstram que Deus não dorme, já que naquela época era comum os cananeus e outros povos pensarem na indiferença dos seus deuses, que viviam dormindo e até mesmo tiravam férias, diferente de nossos deuses. Os deuses antigos, eles tinham muitos aspectos humanos. Eles se alimentavam, eles dormiam, tiravam férias, faziam basicamente tudo que o ser humano faz. Irmãos, Deus é Espírito. João 4:23. Deus transcendental, é algo que nós não vemos, é algo muito superior ao nosso entendimento. A nossa mentalidade é finita para entender a transcendência e a imanência de Deus. É algo totalmente inescrutável, como já dizia o apóstolo Paulo. Então, é algo imensurável. Nós não conseguimos compreender o que é Deus, mas uma coisa nós temos certeza, Ele existe. E nós o entendemos pela palavra, nós entendemos pelo que está revelado aqui, porque a Bíblia é a revelação máxima de Deus à humanidade, juntamente com Jesus Cristo, juntamente com a natureza, com a consciência, com a história, com vários tipos de revelação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a natureza aponta que existe Deus. A nossa consciência nos mostra todo dia que existe Deus. A história prova que existe Deus. Jesus Cristo foi uma grande revelação, a maior que houve, porque foi a revelação de Deus à humanidade, juntamente com a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você encontra caminhos que te encontram, que te levam para o Senhor. Ah, mas eu nunca vi a Deus. Mas o Senhor está revelado aqui na palavra. Eu nunca vi a Deus, mas a gente sente Ele lá no nosso coração, através do Espírito Santo. E aí o Senhor vai nos dirigindo. E Ele nunca nos deixa confundidos, porque Ele nos dirige e nos garante o quê? A paz que excede a todo entendimento, uma paz de espírito. Algo que o mundo não tem, mas com a graça de Deus nós temos. Isso não nos torna melhor que ninguém. Primeiro, porque nós devemos amar, respeitar todas as pessoas, mas graças a Deus temos essa paz tão preciosa, tão maravilhosa, que o dinheiro não pode comprar, mas é algo poderoso e precioso em Cristo Jesus. Eu lembro quando a minha princesa, porque é uma princesa, eu olho para ela, olha a pessoa mais linda do mundo, juntamente com a minha esposa, claro. A minha princesa Larissa, quando ela nasceu com uma enfermidade chamada histeria. De 10 bebezinhos que nascem, hoje não é mais bebê, hoje é uma menina de 13 anos. 5 vão a óbito. Jesus curou ela, meus irmãos. Claro, Jesus usou os médicos, usou a medicina, usou. Mas graças a Deus, só eu sei, meus irmãos, como não foi fácil. Só eu sei como chorava todo dia. Só porque ela até a médica falou, olha, a gente tinha pena dos pais. Porque todo dia a gente ia cantar musiquinha para ela, bebezinha, né? Eu ficava lá cantando Sou uma Florzinha de Jesus para ela ouvir.
Porque eu entendo que o bebê, logicamente, responde a estímulos, é uma questão lógica, o carinho, isso tudo a ciência explica, mas mais do que isso, mais do que na ciência, que eu acho que é importante a gente conhecer um pouco de medicina, psicologia, ciência, isso é ótimo, mas mais do que isso, o Senhor. E o Senhor usou a medicina e também, principalmente o Senhor, para que ela fosse curada. Graças a Deus. Agora Deus usa a medicina, porque foi lá, Deus usou os médicos, usou os remédios, graças a Deus, ela saiu de lá abençoada e curada. Graças a Deus, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, foi uma aflição, foi fácil, não foi, irmãos? Foi bem difícil. Até eu já contei aqui, que logicamente a gente tem questões doutrinárias, às vezes com outras igrejas, questões lógicas. Encontraram pastor até de igrejas que algumas coisas têm uma pequena discordância, não em Cristo Jesus, são salvos também, são só questões doutrinárias, cada um que a gente respeita. Não sou obrigado a caminhar junto, mas a gente respeita, temos o mesmo Deus, né? Só que algumas pequenas diferenças doutrinárias, claro, não de vida cristã. E aí o que acontece? Até para eles eu pedi oração. Olha, irmão, olha lá pela minha filha. Eu trabalhava na maior livraria evangélica da cidade, na CPAD, que é equivalente a Capu aqui. E lá iam os pastores de todas as igrejas. Dizia, olha lá pela minha filha que ela não está bem. Pede lá oração pela minha filha na tua igreja. Pede lá, faz lá na corrente, faz lá na oração, olha lá pela minha filha. Em nome de Jesus. E graças a Deus, ela foi curada. Graças a Deus em Cristo Jesus. Vamos aqui para o próximo, ó. Podemos achar respostas confiáveis dentro de nós mesmos? Não. Mas temos que buscar sempre ser dependentes do Senhor em tudo. Que possamos sempre confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos. Deixa eu avançar um pouquinho. Já vou terminar. Antes de eu avançar um pouquinho. Ó, no Senhor temos a nossa total proteção. Nele e apenas nele somos plenos de paz e de verdade. Assim, quando faltar forças, leia sempre a palavra. Ah, não falta forças para mim falta. Falta para todo mundo. Mas temos que ler a palavra. Busque ajuda, sinalize, converse com os pastores, mas não desista. Sempre lembre disso aqui. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a respostinha está aqui, ó. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 1 tem a pergunta, versículo 2 já dá a resposta. E do versículo 2 ao versículo 8 vai tendo várias respostas, até chegar ao versículo 8 que está escrito assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. É o Senhor que guarda a nossa alma, irmãos. É o Senhor que nos guarda de todo o mal, de todo o perigo. E nele temos proteção e total suficiência em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, pastora. Foi uma honra e um prazer. Deus abençoe.